Quero começar dizendo o seguinte: essa comissão geralmente foi formada por educadores ou até secretários de educação, gente experiente com a educação. Atrás do senhor tem uma foto, que é o patrono da educação, aqui, da comissão, Florestan Fernandes. Capitão Alden, que se manifestou agora, assim, o perigo comunista, esse era um comunista. Esse era um comunista. E é o maior sociólogo do país, e mais do que isso, ele foi o responsável pelo capítulo da educação na Constituinte de 88 e também na formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse nos inspira, assim como Paulo Freire, tá? Então, quero começar com isso. Como eu tenho pouco tempo, queria só falar o seguinte: essa comissão tem muita coisa para discutir. Plano Nacional de Educação, ensino médio, de alimentação, de merenda, do que for. Nós temos uma imensa pauta. Eu queria só que as pautas não se reduzissem a banheiro unissex, entende? A perseguir professores, entende? Isso não leva a nada. Homeschooling, nós estamos falando aqui de como é que nós vamos colocar estudantes na escola para ter educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Essa é a lição da Constituição Federal de 88. Que nós temos que cumprir. Essa ideia de que se gasta muito em educação, se gasta mal, é uma falácia. E nós temos condições de detalhar isso no Plano Nacional de Educação, no novo ensino médio, entende? Ontem o Lula anunciou 100 escolas dos institutos federais. Para concluir. Só para concluir, presidente. É o melhor ensino médio do país. É o melhor exemplo de ensino médio do país. Tá? Nós devíamos nos guiar por isso, para aumentar o ensino integral, profissionalizante, etc. Então, é disso que se trata, que a gente tem aqui uma imensa responsabilidade, deputado Nicolas. Vossa Excelência está aí com o professor Florestan aí atrás, entendeu? E entenda o peso dessa cadeira, para a gente não transformar isso aqui num circo, mas sim num momento de grande debate, de respeito mútuo e de condições de alavancar a educação pública, laica e de qualidade no nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ivan Valente. Deputada Samia Bonfim, logo após, deputado Otônio de Paula e Raymond. Bom dia a todas e todos os colegas aqui da Comissão de Educação, uma das comissões, sem dúvida, mais importantes do Congresso Nacional, sobretudo no ano em que a gente tem desafios imprescindíveis para a população brasileira. O primeiro deles é a discussão do Plano Nacional de Educação, que nos próximos 10 anos vai definir as diretrizes da educação básica brasileira, sobre o qual nós vamos nos dedicar muito aqui no Congresso, mas sobretudo na sociedade, que é a mais interessada para que a educação pública brasileira, de fato, funcione e atenda a todas as expectativas e necessidades. Mas tem um tema que me preocupa muito, e eu queria fazer uma sugestão, presidente, para que a gente possa ouvir aquele que foi nomeado como relator da proposta do novo ensino médio, que é o Mendonça Filho. Acabei não protocolando formalmente esse pedido, mas eu gostaria de fazer o pedido a Vossa Excelência e aos demais membros também dessa nossa comissão. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações numa correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação, e não é tão simples lidar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Então, que fique de alerta para além do seu tempo ter acabado, a senhora percebeu... E agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. Deu da extrema-direita, tem que dar para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Samia, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência, e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos, inclusive eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu
e te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim, eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Como eu disse, Ottoni não temo, eu de apenas Paula. lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas, e nem por isso eu falo. O deputado pastor Marco Feliciano com a palavra. Senhor presidente, deputado Nicolas Ferreira, que eu dou os parabéns e muito bem-vindo a essa comissão como presidente. Vossa Excelência tem capacidade, Vossa Excelência foi ungido por mais de 1,5 milhão de votos, então tem toda a legitimidade para se assentar a essa poltrona. Infelizmente, a democracia relativa brasileira faz com que existam pessoas que imaginam de fato que todo deputado conservador ele seja menor do que os demais. Isso se trata de uma arrogância sem tamanho de pessoas que deveriam, de fato, lutar pela verdadeira democracia. A Comissão de Educação tem vários temas a ser abordados. De fato, a educação brasileira precisa ser discutida, muito mais do que a educação, o ensino brasileiro. É fato que nossas crianças saem da escola sem saber ler e escrever, e quando sabem ler e escrever, não conseguem interpretar aquilo que leram e escreveram. O índice de analfabetismo funcional no Brasil supera a de todo o mundo. Então, nós precisamos, de fato, consertar isso. Existem algumas situações, senhor presidente, que nós deveríamos muito bem debater aqui nessa comissão, como, por exemplo, a carteirinha de identificação dos estudantes do Brasil. Em 2020, nós tínhamos uma medida provisória que dava ao estudante brasileiro o direito de ter essas carteirinhas ao preço de 15 centavos, saindo lá do Ministério da Educação, e que, infelizmente, sabe Deus por quais forças, porque foi tudo de maneira muito oculta, a medida provisória acabou caducando. E a grande imprensa trouxe a notícia de que houve um acordo, um conluio entre o Partido Comunista do Brasil e, na época, o presidente da casa, que era Rodrigo Maia, para sepultar essa medida provisória que dava ao estudante o direito de ter a carteirinha gratuita. A UNE e a UBS, essas duas instituições quase que intocáveis, e eu gostaria de saber muito bem por que são intocáveis. Eu me lembro que eu consegui, por 2 vezes, 171 assinaturas para fazermos aqui a CPI da UNE. E, infelizmente, nunca caminhou. A UNE, que existe lastro e documentos que falam de desvios de dinheiro, a casa dos milhões, querida Alice Portugal. E nós nunca conseguimos estudar isso, nós não conseguimos vasculhar ou entender isso, porque esta casa sepultou por 2 vezes essa CPI. Então, existem coisas que, de fato, nós precisamos lutar para que a educação brasileira chegue a um nível. E, para concluir, senhor presidente, queria dizer que Vossa Excelência está num nível diferenciado. A qualidade dos deputados de esquerda tem melhorado muito. Já lhe chamam de presidente, coisa que não foi feito comigo da outra vez, quando eu fui presidente da comissão. Inclusive aqui, não lhe alfinetaram muito, talvez por medo ou até por respeito à sua grande mídia social. E Vossa Excelência tem uma entrada gigantesca com os jovens do nosso país. Então, Vossa Excelência tem um tratamento aqui a rigor. Parabéns, presidente Nicolas, que tudo aqui caminhe muito bem, viu? Eu espero que depois... fui citada, presidente, gostaria de ter a palavra. Quem... Alice Portugal, fui citada. Eu gostaria... Só um minuto, por gentileza. Só um minuto, por gentileza. Eu espero que depois da fala do pastor Marco Feliciano eu continue sendo chamado de presidente. Eu não tenho nenhuma vaidade. Tá super tranquilo, tá certo? O senhor citou a deputada Alice Portugal, eu não com elogio, com elogio. Mas eu acredito que não tenha sido citado de forma pejorativa. Não, mas foi elogio, senhor presidente. Citou a mim e o meu partido. Eu gostaria de ter direito a... É o seguinte, foi só um minuto, por gentileza, pastor Marco Feliciano. Eu também serei, carinhosa. Se toda citação aqui, caros deputados, de qualquer natureza, a gente for parar para um debater e outro rebater, vai ficar algo... Mas não é de qualquer natureza, é uma natureza acusatória. É regimental, mas eu não sei se quando há ofensa, a pessoa mas tem não que... foi ofensa, deputada Sandra. Eu acho que foi elogio. Onde eu ofendi? Mas não foi ofensa. É por isso que Onde eu ofendi? Tá bom, eu quero te fazer uma Eu vi pergunta. como elogio. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a acusação, Alice Portugal, que aí a gente coloca... Citou que houve um conluio do PCdoB com a casa... Isso está na imprensa. Para beneficiar foi a imprensa que a União disse. Nacional dos Estudantes. Eu tenho o direito de responder, Doutora Alice Portugal, isso são conjecturas que qualquer um pode fazer. Eu não acredito que caiba aqui. Não, de fato. Um falou de Paulo Freire, outro falou de Olavo de Carvalho. É uma acusação Começa mal, a doutora máscara Alice cai na Portugal, primeira mentirosa. Deputada Alice, 1 minuto para a senhora, então, fazer as suas explicações pessoais. E a minha pessoais. inscrição está aí garantida. Perfeito, Bom, a senhora senhor vai ter. presidente, porque eu
respeito os ritos da casa, apesar de achar que ainda não era o momento e nem o nível de maturidade para dirigir uma comissão dessa natureza, assim como protesto veementemente ao tratamento dado aos servidores de carreira, o senhor pode mexer nas funções. Mas os servidores têm que ter respeito a esses técnicos da mais alta qualidade que essa casa possui. Então, como servidora pública, o meu protesto veemente é uma posição absolutamente inédita aqui. Segundo, deputado Pastor Feliciano, que eu tenho todo o respeito, quero dizer, a União Nacional dos Estudantes é uma entidade consolidada, de alto respeito e representatividade na sociedade brasileira. É a que está autorizada, sim, através dos diretórios acadêmicos, dos DCEs, através das UES, a realizar a identificação dos seus estudantes, dos estudantes brasileiros, realiza congressos democráticos gigantes. Se a extrema-direita não consegue se expandir, a não ser com fake news, através das redes sociais, entre os estudantes, na luta por direitos, por democracia nas universidades, pela garantia efetiva de melhores condições de ensino, pela diminuição das mensalidades, efetivamente é um problema de competência. Para concluir, deputado, por gentileza. É a voz dos estudantes. Obrigado. Próximo orador, deputado Luiz Lima, logo após Marco Feliciano, Daniel Barbosa e deputado Tarcísio Mota. Presidente Nicolas, primeiro desejar sucesso, boa sorte. É fato que o senhor não só tem energia, mas tem um conhecimento atual de fazer político. Para aqueles que recriminam a internet, estamos em 2024, a comunicação mudou e a forma de você comunicar e chegar às pessoas, informação e conhecimento é bem diferente dos anos 80. Presidente Nicolas, eu fui presidente da Comissão de Esporte ano passado, eu tenho certeza que o senhor vai saber dirigir muito bem essa comissão e fazer com que a educação, assim como o esporte, seja uma forma de unir as pessoas e não afastar. Mas eu acredito que o foco dessa comissão deve ser o ensino básico. São 178 mil escolas de ensino básico no nosso país. Dessas 178 mil, 38 milhões de alunos nas escolas públicas. Então, eu digo sempre o seguinte, eu estou no meu 6º ano como deputado, eu enxergo muito mais o secretário municipal, daquele pequeno município, muitas vezes mais importante até do que o ministro da Educação. Eu sou a favor de liberdade nos municípios e nos estados, não quero ver a educação brasileira engessada. A gente tem que ter um mínimo de convergência, assim como uma final olímpica de natação, onde você tem os 8 melhores, cada um treina diferente, mas cada um tem uma convergência de um básico necessário. Então, através da criatividade de um secretário municipal de educação, de um secretário estadual, de um ministro, a gente vai começar a observar em cada estado como a gente está posicionado num ranking. E o que eu sinto muita falta na educação brasileira é a resistência em avaliar o aluno, o rendimento no município, no estado. Parece que a educação brasileira não gosta de competição, e a competição é saudável. A gente precisa melhorar, ao contrário que o deputado Zeca Dirceu, eu peço mais 30 segundos e eu finalizo, presidente Nicolas. Concedido, deputado. Eu sou professor de Educação Física, formado em licenciatura plena, já dei aula na rede municipal do Rio de Janeiro, com 1.650 escolas, e é fato que a gente precisa melhorar muito. Recentemente, no município do Rio de Janeiro, município rico, com mais de 40 bilhões de orçamento, tem alunos ali na educação, no ensino fundamental, tendo aula num caixote. A gente teve, infelizmente, apresentações muito inoportunas ano passado, de cunho sexual, e eu acho que esse norte a gente tem que dar ao nosso país. A gente tem que ser criativo, mas não pode permitir ações como essa com as nossas crianças. Obrigado, presidente Nicolas. Obrigado, deputado Luiz Lima. Deputado, por gentileza, com a palavra, 3 minutos, delegado Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui nessa oportunidade de parabenizar pela presidência desta comissão. E todos nós, tanto da esquerda quanto da direita, sabemos o quanto foi dificultoso e quantos tentaram fazer com que isso não acontecesse. Ver um jovem como Nicolas na presidência da Comissão de Educação. Ouvi alguns deputados aqui falar que você não tem maturidade. Engraçado, mais de 1,5 milhão de pessoas lhe colocaram aqui, entre jovens, pessoas maduras, e que certamente você as representa. Portanto, a sua maturidade, seja nessa comissão como em qualquer outra, não vejo que não seja a exemplar para que esteja nesta cadeira.
Falaram também de que isto aqui poderia se tornar um circo. Com todo respeito ao palhaço, que tem todo o respeito de qualquer brasileiro que, infelizmente, no nosso país está simplesmente sumindo, mas quando se leva para o segundo sentido da questão da palhaçada feita, eu acho que palhaçada feita, presidente, foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. E isso nenhum deputado da esquerda comunista aqui menciona. Gosta de mencionar que o governo Lula vai abrir mais 100 instituições de ensino. Com que dinheiro vocês vão fazer isso se vocês já estão alcançando um rombo de quase 200 bilhões de reais? Eu espero, senhores intelectuais comunistas extremistas da esquerda, possam, nesta comissão, realmente trabalhar para que nós possamos ter uma educação de qualidade, com professores bem pagos, e não com escolas caindo nas cabeças das crianças como está caindo, e não vou mencionar o seu nome, lá no meu estado do Pará, onde o colégio cai literalmente na cabeça das crianças. Eu espero que vocês tenham um compromisso com a segurança dos professores e dos alunos, que ano passado, num projeto nesta comissão, vocês foram contra, quando se tentou colocar aqui segurança na escola armada, catraca e câmeras, para que a gente pudesse inibir, inclusive, traficante na porta das escolas. E peço já mais 30 segundos, senhor presidente. A escola e a educação pública nesse país se refere, e eu espero que cada deputado intelectual da esquerda comunista e extremista possa, nesta comissão, levar para que os nossos alunos, crianças e adolescentes, possam aprender o conhecimento da matemática, do português, da ciência, e não que seja levado para nossas crianças sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. Educação de sexo, educação de qualquer tipo outra coisa. Para concluir, de ideologia, deputado Éder Mauro, são os pais que dão em casa e não nas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, uma questão de ordem baseada no artigo 74 do Regimento Interno, por favor. concedido, deputado Tarcísio. Então, senhor presidente, há de sua parte, inclusive depois de parte também de líderes do seu partido, um compromisso de conduzir a comissão de forma republicana. Quando eu me insurgi contra o direito de resposta do deputado Ottoni de Paula, eu estava dizendo que o que ele deveria fazer era o que a deputada Cristo Nieto acaba de fazer, ou seja, inscrito para a discussão, contestar a informação. Pois o artigo 74, no seu inciso 7º, é aquele que regulamenta o direito de resposta, ele diz que o parlamentar pode fazer uso da palavra a juízo do presidente, então Vossa Excelência tem de fato o poder de conceder ou não direito de resposta, para contestar acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal. Então nós temos um problema e, de fato, o debate sobre o direito de resposta pedido pela deputada Alice Portugal poderia ser discutido a respeito disso. Embora o deputado tenha dito, a deputada, não me lembro, especificamente o partido e dito exatamente, portanto, uma conduta do partido. Não me parece ter sido este o caso da deputada Carol D'Artora, que, óbvio, como qualquer opinião de qualquer um de nós pode ser contestada, contraposta, etc. Mas não cabe direito de resposta quando eu proferir um juízo de valor sobre o bolsonarismo, sobre o governo Lula, sobre uma prática de determinada religião, seja ela qual for, sem imputar a um deputado uma conduta pessoal vinculando aquela, de fato, contestação. Portanto, peço a Vossa Excelência que em demais sessões desta Comissão de Educação se atenha ao que restringe o uso do direito de resposta para que a gente tenha melhor andamento aos trabalhos dessa comissão. Deputado Tarcísio, o senhor inclusive colocou, digamos assim, em xeque a própria
pedido, né, de explicação pessoal, né, de opinião pessoal, que foi devidamente atribuído à deputada e ela explicou. Eu a concedi isso para ela, mesmo não acreditando que encaixava. Eu concedi também para o Ottoni, até mesmo porque, digamos, é vago, é amplo, no âmbito de isonomia. Ofereci para a deputada Alice Portugal e da mesma forma para o deputado Ottoni. Ou seja, eu peço para que o que aconteceria se eu não tivesse concedido essa explicação pessoal para a Alice? Nós estaríamos talvez discutindo até agora esse problema. Eu fiz isso como uma benevolência de ok, explique. E da mesma forma também como o do Ottoni. Eu digo, no meu juízo, o que me é atribuído pelo regimento. Então, nós não vamos ficar aqui discutindo subjetividades. Eu quero dar continuidade dizendo o quê? Das próximas vezes, espero que o pedido de explicação pessoal seja de fato atribuído ao que está no artigo 74, para não houver nenhum tipo, para não acontecer nenhum tipo de divergência, seja com o partido, seja com relação à sua fé, até mesmo porque é algo que um pode se sentir. O partido pode ser mais do que a própria fé da pessoa, ou a fé possa ser mais do que o partido, e isso é impossível eu ter aqui o arbítrio disso. Então, peço para que a gente, inclusive, finalize aqui a lista, temos aqui que liberar a comissão para a Secult, e eu vou conceder a palavra para os inscritos. Eu só queria contraditar a questão de ordem do deputado Tarcísio, isso é regimental. Mas, senhor presidente, há aqui uma tentativa de esclarecimento, e eu poderia dizer que, inclusive, é uma reclamação e não uma questão de ordem, no sentido de expor qual era o motivo da minha rejeição sobre isso. Não cabe... Eu compreendi, é que não cabe contradita, não há nenhuma modificação a ser tomada agora. Toda questão de ordem cabe contradita, embora eu entenda o que o Tarcísio está colocando. Que a sua na boa vontade, era de fato mais fazer uma explicação do que de fato uma questão de ordem. Mas, contudo, como foi uma questão de ordem, eu concedo a contradita para o pastor Marco Feliciano. Logo após, nós iremos conceder a palavra para os inscritos, que é Sargento Gonçalves e o Hélio Leite. E eu vi que algumas pessoas pediram aqui, darei 3 minutos e dividirei. Então, isso significa que Vossa Excelência terá, no prazo regimental, que responder a questão de ordem também. Perfeito. Ok, pastor Marco Feliciano. Senhor presidente, apenas para... Deputado Abílio, por gentileza, deixe seu colega, pastor Marco Feliciano. Gente, fique em paz, deputado Abílio não é da... Estou brincando. Deus é bom. Por gentileza, com a palavra, deputado pastor Marco Feliciano, para contradir. Senhor presidente, infelizmente a deputada que foi o alvo dessa questão de ordem, ela acabou saindo da comissão. Mas eu queria fazer um apelo aqui ao próprio deputado Tarcísio, porque eu tenho profundo respeito. Permita-me discordar do que Vossa Excelência falou, que qualquer deputado pode falar sobre a religião de qualquer pessoa aqui dentro. Eu não aceito isso. A questão da religião... Eu agora exijo direito de resposta. Inclusive, é um debate... Eu não posso... Explico por quê. Ué... Mas é só pegar as notas taquigráficas de Vossa Excelência. Está me sendo imputado algo que eu não falei. Nas notas taquigráficas, Vossa Excelência vai ver que Vossa Excelência disse qualquer assunto pode ser debatido aqui, inclusive de religiões. Eu não aceito debate de religiões aqui, porque isso é intolerância religiosa. Intolerância religiosa não pode ser praticada em nenhum ambiente, principalmente no ambiente da Comissão de Educação. Agora, interessante haver uma deputada do PT, sabendo que o presidente Lula derreteu, principalmente na questão do apoio dos evangélicos, vir para uma comissão como essa e atacar os evangélicos de novo, por 2 vezes. Então, esse tipo de intolerância religiosa, nós não vamos aceitar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito... Eu tenho uma questão de ordem, presidente. Eu tenho uma questão de ordem. Eu estou pedindo direito de resposta com base no artigo 54. Mas já foi contra-argumentado, pelo senhor. Não tem que decidir a questão de ordem, senhor presidente. Deputado Tarcísio. Se eu não puder fazer meu direito de resposta, Vossa Excelência está quebrando exatamente o que Vossa Excelência disse que fazer. Eu preciso, pelo menos, formular agora meu pedido de direito de resposta para que Vossa Excelência o negue. Mas eu nem pude formular ainda. É o seu direito de negar o meu pedido de direito de resposta. Sim. Mas é o meu direito pedir o direito de resposta. Com certeza. Deputado Tarcísio, eu não... Só um minuto, por gentileza. Deputado Tarcísio, eu não irei cair, e eu não estou dizendo que o senhor está fazendo isso, mas em nenhum tipo
de situação para poder me colocar como não estou sendo democrático. Porque é muito fácil criar situações para minha negativa ser considerada isso. Isso aí eu não vou deixar colar isso aqui. O que eu quero é que tenha isonomia. Eu expliquei da maneira mais perfeita possível o que aconteceu com a Alice, o que aconteceu com o Otônio. O senhor pediu pedido de explicação pessoal, fez o seu, eu concedi a contradito para o pastor Marco Feliciano. Eu acredito que o debate já se exauriu. Não há mais o que discutir. Uma e eu frase, preciso passar o senhor pode negar, a oração para os inscritos. O senhor pode negar o meu pedido de direito de respostas, mas com base exatamente na sua orientação, no artigo 74, inciso 7º, eu gostaria de fazer um pedido e gostaria de explicar, até para o senhor decidir se nega ou se aceita. Esse é o rito regimental. Deputado Tarcísio, eu posso lhe conceder, no final, 1 minuto para o senhor falar? Não é 1 minuto para eu falar. Eu quero dizer que, de acordo com o artigo 74, inciso 7, me foi imputado indevidamente uma opinião pessoal que eu não proferi. E eu gostaria de explicar a minha opinião com base no artigo 74, inciso 7º. Eu leio para Vossa Excelência. A juízo do presidente, o senhor pode negar, portanto, para contestar a acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal. Deputado Pastor Tarcísio. Marcos Feliciano disse o seguinte, que eu disse que qualquer deputado poderia dizer o que quisesse sobre religião dos outros. Eu não disse isso. Gostaria de contradizer como direito de resposta que me é atribuído Lidou o pelo direito de regimento. resposta por um minuto. E, por gentileza, não cite no deputado, senão vai ficar um ad eterno aqui. É o que eu te peço. Obrigado. Não, Pode falar. Vossa Excelência, presidente, todos que aqui estão sabem que eu fui um dos primeiros a chegar, estou aqui até o final e absolutamente de forma republicana. Muito Pastor obrigado. Marcos Feliciano, Deputado ao Nicolas. dizer... Deputado Hélio, só para esclarecer aqui ao senhor, há uma lista de inscritos. O próximo é o sargento Gonçalves e logo após é o senhor Hélio Leite. Com sua palavra, deputado Tarcísio, e retome o tempo do deputado Tarcísio, por gentileza. Para contradizer a Presidente, opinião... o artigo 74, Deputado, inciso 7, por gentileza, não bate, não deputado bate, Abílio, não tem deputado nada a ver Abílio. o que ele tá Nada falando. mesmo. Deputado Abílio, por gentileza, eu concedi a palavra para o deputado Tarcísio a respeite. Por gentileza, deputado Abílio, por gentileza. Deputado Tarcísio, concedido sua palavra e retome mais uma vez o tempo. Nobre pastor Marcos Feliciano, para esclarecer o que me foi imputado como opinião pessoal de forma indevida, na minha opinião, por Vossa Excelência. O que eu disse é que se cada pessoa aqui que se sentir ofendida e atingida porque professa uma fé, ou porque professa uma ideologia, ou porque tem uma opinião sobre o governo, portanto eu dei vários esclarecimentos, o caminho regimental para que se responda a isso é se inscrever para fazer o debate sobre isso e não exigir direito de resposta. Portanto, eu falei que o que precise, o que não disse que cada um pode ofender a religião de ninguém. Ao contrário, eu disse, caso se sinta ofendido nessa situação, o caminho regimental é a inscrição para o debate e não um direito de resposta, a não ser que seja conduta pessoal daquele deputado que aqui está. Estava discutindo o método e não o conteúdo do que acontece, inclusive usando a fala da deputada, como dizendo, olha, ela fez Para concluir, deputado. regimentalmente, exatamente o que eu tinha dito na minha questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, deputado sargento Gonçalves e Eu após gostaria de saber a Hélio minha Leite, por posição na gentileza. lista, por gentileza, presidente. A senhora já falou, deputada, em terceiro lugar, aqui faz o Não, primeiro, eu pedi inclusive, a a falar reinscrição às 10 horas e 36 Já há minutos. algum tempo. Eu pedi uma Alice, reinscrição. nós precisamos, eu vou dar 3 minutos divididos em 1 minuto, tanto para o Daniel Barbosa, que falou que inclusive vai ser econômico, rápido e aí também. o senhor cede um pouquinho do tempo para a Alice Portugal Não, finalizar. Não é cedência, mas... Não, né? estou dizendo ceder O seu secretário no sabe termo que eu informal, pedi eu no sei. tempo hábil. É porque foi pedido aqui, a senhora já falou em terceiro lugar, já deu suas explicações, enfim, para a gente não ter morosidade também aqui na comissão. Com a palavra, deputado sargento Os Gonçalves. assuntos são outros, eu tenho o direito a me reinscrever, presidente. Pode sim reescrever e foi isso que eu Ok, disse. E foi O senhor tem feito o em tempo direito. hábil antes do orador chamado. Perfeito, a Mas senhora eu vou irá aguardar, falar. vou aguardar. Sim, aguarde. Obrigado. Deputado sargento Gonçalves. Senhor presidente, primeiramente dar as boas-vindas, né, e desejar sucesso na missão, tá certo? Josué 1,9 diz que não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que Deus te abençoe grandemente nessa missão, tenho certeza que você é mais do que capacitado para estar aí.
Eu queria dizer aqui, e percebo, né, desde o ano passado, participei dessa comissão, a soberba da extrema esquerda, né? Porque só eles são detentores do saber. Só eles são os grandes intelectuais. Só eles foram professores ou exerceram a atividade de professor. Ignoram que na classe, entre a classe de professores, existem vários professores que têm um espectro político diferente do que os extremistas aqui de esquerda dizem ser. Eu vim da atividade, apesar de ser Sargento Gonçalves, mas também sou professor, exerci por 2 anos a atividade de professor na Rede Municipal de Ensino de Natal e conheço vários colegas professores que não são alinhados ao espectro político de esquerda. Mas eles tentam a todo custo ocupar essa hegemonia, né, dizerem que são, que representam toda a classe da educação brasileira. E aí eu trago essa contradita. Quero aqui também repudiar qualquer tipo de intolerância religiosa. A deputada que esteve aqui já se retirou. Claramente ela praticou um ato de intolerância religiosa. E é incrível como a esquerda é hipócrita. Aqueles mesmos que nos chamam de intolerantes, nos chamam de perseguidores, de discurso de ódio, são aqueles que se calam diante de um ataque desse muito claro, de uma cristofobia. A deputada chega aqui na Comissão de Educação extremamente mal educada, ultrapassou o tempo que era devido. O presidente, solicitando que ela terminasse a fala, fechou o microfone e ela continuou falando. E a esquerda, deputados de esquerda, saíram ainda em defesa da deputada, que praticou, como eu disse, esse ato abominável, que é a intolerância religiosa. Se o ataque tivesse sido aqui a outra religião, que não fosse a fé cristã, eu tenho certeza que a posição, a forma como os deputados da extrema esquerda teriam se posicionado não teria sido dessa forma. Mas já esperamos, é isso já que nós temos aí, já entendemos que eles, a forma como eles atuam. Outra fala que quero fazer aqui, senhor presidente, é sobre o preconceito em relação às redes sociais. Saiu um estudo aí falando, eu não sei se é medo ou se é preconceito, né? Eu imagino que seja porque lá dentro das redes sociais não tem como ali você mobilizar através de pão e mortadela, né? Então nós temos que estar atentos porque a rede social ela é uma ressonância da sociedade. Saiu um estudo recente de um jornal onde 15%, uma pesquisa onde 15% apenas dos deputados responde a questionamentos dos eleitores ou dos cidadãos brasileiros. Apenas 15% do parlamento responde a questionamentos. E a rede social serve muito para isso, para nós observarmos o que a sociedade brasileira. Só mais 15 segundos, senhor presidente. O que a sociedade brasileira espera de nós aqui. Então, quando nós falamos aqui, falamos sim para a rede social, porque lá tem gente, lá tem povo brasileiro que está atento. Se a esquerda não consegue alcançar as redes sociais, se o presidente não consegue colocar o atual presidente descondenado, não consegue colocar 5 mil espectadores numa live, ele procure as estratégias adequadas. Mas precisamos respeitar aqueles que estão nas redes sociais, porque é povo brasileiro. Deus abençoe esta comissão, Deus abençoe a nação brasileira. Obrigado, deputado. Deputado Tarcísio Mota. Obrigado, senhor presidente. Faço aqui minha primeira uso da palavra nesse ano de 2024. E lembrando, dando um bom dia a todas as pessoas aqui presentes, lembro o que a sociedade brasileira, os educadores, os estudantes, as comunidades escolares esperam desta comissão de educação. Esperam que a gente enfrente os principais desafios, históricos desafios da educação brasileira, há muito tempo subfinanciada, há muito tempo, inclusive com uma escola que era para poucos e apenas nos anos 90 expandiu com alguma significação, mas que ainda faltam vagas em creches, ainda falta recursos para salário digno para professores e funcionários, e o piso salarial dos funcionários é algo fundamental para isso. Ainda falta gestão democrática, ainda falta transparência no uso das verbas públicas, falta muita coisa. Mas, sem sombra de dúvida, os educadores que estão lá na ponte, professores e funcionários, os pais dos estudantes e os estudantes, dão um esforço danado para aprenderem e socializarem conhecimento todos os dias. Cada um aqui fala do lugar que a sua vida lhe permitiu e da sua trajetória. Eu fui professor de sala de aula durante muito tempo. E, aliás, tenho a maior saudade da sala de aula. Em determinados momentos, a saudade ainda bate mais forte. E digo sinceramente, com a convivência com muitos professores e profissionais de educação, o quanto cada um, todas as manhãs, se esforça, todas as tardes, para que os alunos absorvam conhecimento, tenham compreensão de como é o mundo. E por isso saúdo com muita alegria o anúncio de mais novos 100 institutos federais
de Educação. Eu mesmo sou professor do Colégio Pedro II, um Instituto Federal de Educação, e sei do modelo e da forma como aqueles institutos estão estruturados de uma educação de absoluta qualidade. Mas acho, senhor presidente, e me inscrevi quando a deputada Adriana, que não está mais aqui, infelizmente, porque a gente tem que ficar fazendo várias coisas, não vai aqui nenhuma crítica a ela, dizia sobre o Plano Nacional de Educação. Quero lembrar que o Plano Nacional e a Conferência Nacional de Educação não foram fruto de escolha de governo A ou governo B, foram frutos de conferências que aconteceram em todos os municípios e estados desse país. E é preciso respeitar o documento que saiu da CONAI. Por fim, presidente, acho que a gente precisa de fato encarar o debate da questão do acordo de procedimentos. Acho, por exemplo, saudável, quando vi hoje no sistema, até achei que já era uma medida positiva, de que a gente se inscreva no sistema para fazer uso da palavra para os debates gerais. Porque esse método de eu ver a mão na hora que levanta tal, coloca sobre a presidência um ônus de dizer quem é que levantou a mão primeiro ou depois. Eu levantei a mão na hora que a Adriana estava falando. E aí é isso, fica a minha interpretação de achar que deveria ter sido chamado antes ou não. Esse peso precisa sair de uma discricionalidade que não é do presidente para que a gente use o sistema como forma de inscrição para isso. Entre outras coisas, isso ajuda. Para fechar, digo apenas que não se trata de medo. Se trata aqui de um respeito que todos nós aqui precisamos ter com este espaço da Comissão de Educação. E o respeito a este espaço nos faz hoje dizer o que nós esperamos desta comissão. Mas não tenham dúvidas de que se precisarmos lutar para manter o sentido dessa comissão na defesa da educação brasileira, dessa luta não arredaremos pé. Obrigado. Próximo. Dura Salabert, com a palavra. Obrigado, presidente. Só um minuto, por gentileza, deputado Tarcísio Dura Salabert, com a palavra. Obrigado, presidente. Deputado Nicolas, são públicas as nossas divergências políticas, ideológicas, pessoais. Divergências essas que acabaram desembocando, inclusive, na justiça. Mas eu acredito que, acima de qualquer divergência política ou ideológica, tem que estar o espírito republicano. O senhor se lembra da nossa relação na Câmara de Vereadores, que buscamos levar o bom tom, e espero que nessa comissão seja assim, e pode contar de minha parte, um bom debate para a gente fazer, de fato, uma condução saudável na educação nessa comissão. E eu sempre resgato, nos meus discursos, aquela fala do Bertolt Brecht, que diz primeiro o estômago, depois a moral. Porque o tempo da fome não é o tempo da ideologia. Então, nesse sentido, o combate à fome, o combate às desigualdades e a defesa da educação tem que estar acima de qualquer coloração ideológica, política ou partidária. E há questões básicas na educação nacional que não foram resolvidas. Muitas das vezes porque há um debate ideológico que impossibilita a criação de qualquer ponte. Questões básicas como, por exemplo, e aqui foi bem dito, que mais de 1 milhão de estudantes no Brasil não têm acesso à água potável. E que aumentou, no último ano, a quantidade de escolas sem água e também sem água potável. É um absurdo. Tem que lembrar também uma questão básica. O Brasil figura, segundo o ranking da OCDE, entre as últimas posições em que o jovem quer ser professor. Nós vamos ter daqui a 15 anos um déficit de professores na educação básica brasileira, porque ninguém mais quer ser professor. O jovem prefere e opta ser por traficante do que ser professor, porque é super desvalorizado e desmoralizado esse tipo de profissão. Então, nesse sentido, há questões urgentes a serem feitas. E eu penso, presidente Nicolas, que se nós conseguirmos nessa comissão provocar o governo federal para duas questões básicas. Primeiro, valorizar de fato o professor e os profissionais de educação no Brasil. E para além disso, independente das questões ideológicas, a gente conseguir também garantir que no final desse mandato, todas as escolas do Brasil tenham acesso a saneamento básico, será a maior vitória que a gente pode fazer, e isso depende de questões políticas e ideológicas. Por isso, pode contar comigo para o bom debate e por respeito à sua figura e ao partido a que você faz parte. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito, deputada Carol D'Artora, com a palavra.
Muito obrigada. Eu quero manifestar aqui a minha alegria de compor essa comissão e fazer essa fala de abertura dos trabalhos aqui dessa comissão, que é a Comissão de Educação, esse tema que tem orientado a trajetória da minha vida, mas também a minha luta política, que passa muito por aí, porque faço parte das camadas sociais que não se beneficiam de privilégios que são naturalizados nessa nossa sociedade. Então, foi através da educação que eu e toda a minha família e todas as pessoas que se parecem comigo, de onde eu venho, conseguem construir suas vidas e têm na educação a sua tábua de salvação. E foi assim que construí minha vida, me tornei professora, venho das lutas por educação pública de qualidade e fico muito feliz de estar aqui justamente nesse momento que a gente vê uma retomada da educação pública, da oferta da educação pública de qualidade através do governo federal. Quero também falar de como estamos felizes por ver o lançamento de mais 100 IFES, porque falam justamente dessa importância de que tenhamos uma formação de qualidade para poder nos desenvolver enquanto seres humanos e nos desenvolver como sociedade. Então, saudamos aqui o lançamento desses 100 novos institutos federais. Também quero falar da importância dos debates que passarão por aqui, que já foram mencionados por vários colegas que me antecederam, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação e a importância que a gente vê de poder avançar na valorização das trabalhadoras e trabalhadores da educação através do plano. Também os importantes debates sobre o novo ensino médio, sobre sua implementação e sobre como é importante, e também me somo com a deputada Sâmia Bonfim, que trouxe a importância da gente ouvir o Mendonça Filho aqui, porque a gente viu o prejuízo que foi essa implantação do novo ensino médio. E vimos quantos os estudantes ficaram sem aula, quantos estudantes ficaram sem aulas presenciais. Isso evidenciou a importância da mediação pedagógica, como foi um prejuízo ficar sem as humanidades, ficar sem um conhecimento científico. E isso prejudicou muito estudantes em todo o Brasil. Então, o debate sobre o novo ensino médio é fundamental, precisa passar por aqui, a gente precisa ofertar uma carga horária decente para os nossos alunos e também avançar, e aqui muito foi mencionado, sobre debates ideológicos, e realmente é impossível que um parlamentar que tome assento aqui não tenha uma orientação, não tenha um conjunto de ideias, não tenha ideologia. Portanto, qualquer debate que foi feito aqui segue uma orientação de ideias e, portanto, é ideológico. E como alguém que é da educação, professora, peço mais um minutinho para concluir. Um minuto não, mas digo pode concluir. Da importância de deixarmos de fora não as nossas ideologias, mas sim respeitarmos o que significa a democracia, e poder exercer a democracia é fazer os nossos debates a partir do conceito de laicidade. Nós não podemos nos colocar aqui para debater valores que vêm de uma direita evangélica extremista, que inclusive dificulta Deputada Carol, por gentileza, finalize o sua fala. combate à violência na escola, porque são discursos homofóbicos que fazem com que nossas estudantes e estudantes LGBTIQA+, sofram violência não só na escola, Deputada, como em finalize casa, sua fala, por gentileza. e também as nossas meninas e mulheres que, a partir de valores dessa direita... Próximo orador, deputado delegado Éder Mauro. Obrigado, deputada Carol D'Artora. Não, já concluiu, já passou um minuto, deputada. Eu estou utilizando os mesmos trâmites, ok? Deputada, por gentileza, excedeu. Deputado delegado Presidente, Éder Mauro. o senhor me perdoe, senhor presidente, mas assim como o senhor concedeu um minuto quando a deputada Alice Portugal se sentiu atacada pelo partido dela, eu só gostaria de
responder à nobre deputada porque fez um ataque diretamente à comunidade cristã evangélica. Deputado minuto Ottoni, eu deputado Ottoni, é consigo justo e responder. válido, o senhor Não, tem a palavra mas não por um foi minuto. citado. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações numa correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação e não é tão simples lidar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Então, que fique de alerta para além do seu tempo ter acabado, a senhora e percebeu... agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. Da extrema-direita tem que dar para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Sâmia, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos, inclusive eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu, e te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Como eu disse, Ottoni não temo, eu de apenas Paula. lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas e nem por isso eu falo. O deputado pastor Marco Feliciano com a palavra. Senhor presidente, deputado Nicolas Ferreira, que eu dou os parabéns e muito bem-vindo a essa comissão como presidente. Vossa Excelência tem capacidade, Vossa Excelência foi ungido por mais de 1,5 milhão de votos, então tem toda a legitimidade para se assentar a essa poltrona. Infelizmente, a democracia relativa brasileira faz com que existam pessoas que imaginam, de fato, que todo deputado conservador ele seja menor do que os demais. Isso se trata de uma arrogância sem tamanho de pessoas que deveriam, de fato, lutar pela verdadeira democracia. A Comissão de Educação tem vários temas a ser abordados. De fato, a educação brasileira precisa ser discutida, muito mais do que a educação, o ensino brasileiro. É fato que nossas crianças saem da escola sem saber ler e escrever, e quando sabem ler e escrever, não conseguem interpretar aquilo que leram e escreveram. O índice de analfabetismo funcional no Brasil supera a de todo o mundo. Então, nós precisamos, de fato, consertar isso. Existem algumas situações, senhor presidente, que nós deveríamos muito bem debater aqui nessa comissão, como, por exemplo, a carteirinha de identificação dos estudantes do Brasil. Em 2020, nós tínhamos uma medida provisória que dava ao estudante brasileiro o direito de ter essas carteirinhas ao preço de 15 centavos, saindo lá do Ministério da Educação, e que, infelizmente, sabe Deus por quais forças, porque foi tudo de maneira muito oculta, a medida provisória acabou caducando. E a grande imprensa trouxe a notícia de que houve um acordo, um conluio entre o Partido Comunista do Brasil e, na época, o presidente da casa, que era Rodrigo Maia, para sepultar essa medida provisória que dava ao estudante o direito de ter a carteirinha gratuita. A UNE e a UBS, essas duas instituições quase que intocáveis, e eu gostaria de saber muito bem por que são intocáveis. Eu me lembro que eu consegui, por 2 vezes, 171 assinaturas para fazermos aqui a CPI da UNE, e infelizmente nunca caminhou. A UNE, que existe lastro e documentos que falam de desvios de dinheiro, a casa dos milhões, querida Alice Portugal. E nós nunca conseguimos estudar isso, nós não conseguimos vasculhar ou entender isso, porque esta casa sepultou por 2 vezes essa CPI. Então, existem coisas que, de fato, nós precisamos lutar para que a educação brasileira chegue a um nível. E, para concluir, senhor presidente, queria dizer que Vossa Excelência está num nível diferenciado. A qualidade dos deputados de esquerda tem melhorado muito. Já lhe chamam de presidente, coisa que não foi feito comigo da outra vez, quando eu fui presidente da comissão. Inclusive, aqui, não lhe alfinetaram muito, talvez por medo ou até por respeito à sua grande mídia social. E Vossa Excelência tem uma entrada gigantesca com os jovens do nosso país. Então, Vossa Excelência tem um tratamento aqui a rigor. Parabéns, presidente Nicolas, que tudo aqui caminhe muito bem, viu?
Eu espero que depois... fui citada, presidente, gostaria de ter a palavra. Quem? Alice Portugal, fui citada. Eu gostaria... Só um minuto, por gentileza. Só um minuto, por gentileza. Eu espero que depois da fala do pastor Marco Feliciano eu continue sendo chamado de presidente. Eu não tenho nenhuma vaidade. Tá super tranquilo, tá certo? O senhor citou a deputada Alice Portugal, eu não com elogio, com elogio. Mas eu acredito que não tenha sido citado de forma pejorativa. Não, mas foi elogio, senhor presidente. Citou a mim e o meu partido. Eu gostaria de ter direito a... É o seguinte, foi só um minuto, por gentileza, pastor Marco Feliciano. Eu também serei, se toda citação aqui, caros deputados, de qualquer natureza, a gente for parar para um debater e outro rebater, vai ficar algo... Mas não é de qualquer natureza, é uma natureza acusatória. É regimental, mas eu não sei se quando há ofensa, a pessoa tem que... Mas não foi ofensa, deputada Sandra. Eu acho que foi um elogio. Onde eu ofendi? Mas não foi ofensa. É por isso que precisa Onde eu ofendi? Tá bom, eu quero te fazer uma pergunta. Elogio. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a acusação, Alice Portugal, que aí a gente coloca... Citou que houve um conluio do PCdoB com a casa... Isso está na imprensa. Para beneficiar foi a imprensa que a União disse. Nacional dos Estudantes. Eu tenho o direito de responder, isso são conjecturas que qualquer um pode fazer. Eu não acredito que caiba aqui. Não, de fato. Um falou de Paulo Freire, outro falou de Olavo de Carvalho. É uma acusação começa mal, a máscara cai na primeira mentirosa. Deputada Alice, um minuto para a senhora, então, fazer as suas explicações pessoais. E a minha inscrição está aí garantida. Perfeito, bom, a senhora senhor vai presidente, porque eu respeito os ritos da casa, apesar de achar que ainda não era o momento e nem o nível de maturidade para dirigir uma comissão dessa natureza, assim como protesto veementemente ao tratamento dado aos servidores de carreira, o senhor pode mexer nas funções. Mas nos servidores tem que ter respeito a esses técnicos da mais alta qualidade que essa casa possui. Então, como servidora pública, o meu protesto veemente é uma posição absolutamente inédita aqui. Segundo, deputado pastor Feliciano, que eu tenho todo o respeito, quero dizer, a União Nacional dos Estudantes é uma entidade consolidada, de alto respeito e representatividade na sociedade brasileira. É a que está autorizada, sim, através dos diretórios acadêmicos, dos DCEs, através das UES, a realizar a identificação dos seus estudantes, dos estudantes brasileiros, realiza congressos democráticos gigantes. Se a extrema-direita não consegue se expandir, a não ser com fake news, através das redes sociais, entre os estudantes, na luta por direitos, por democracia nas universidades, pela garantia efetiva de melhores condições de ensino, pela diminuição das mensalidades, efetivamente é um problema de competência. Para concluir, deputada, por gentileza. É a voz dos estudantes. Obrigado. Próximo orador, deputado Luiz Lima, logo após Marco Feliciano, Daniel Barbosa e deputado Tarcísio Mota. Presidente Nicolas, primeiro desejar sucesso, boa sorte. É fato que o senhor não só tem energia, mas tem um conhecimento atual de fazer político. Para aqueles que recriminam a internet, estamos em 2024, a comunicação mudou e a forma de você comunicar e chegar às pessoas, informação e conhecimento é bem diferente dos anos 80. Presidente Nicolas, eu fui presidente da Comissão de Esporte ano passado, eu tenho certeza que o senhor vai saber dirigir muito bem essa comissão e fazer com que a educação, assim como o esporte, seja uma forma de unir as pessoas e não afastar. Mas eu acredito que o foco dessa comissão deve ser o ensino básico. São 178 mil escolas de ensino básico no nosso país. Dessas 178 mil, 38 milhões de alunos nas escolas públicas. Então, eu digo sempre o seguinte, eu estou no meu 6º ano como deputado, eu enxergo muito mais o secretário municipal, daquele pequeno município, muitas vezes mais importante até do que o ministro da Educação. Eu sou a favor de liberdade nos municípios e nos estados, não quero ver a educação brasileira engessada. A gente tem que ter um mínimo de convergência, assim como uma final olímpica de natação, onde você tem os 8 melhores, cada um treina diferente, mas cada um tem uma convergência de um básico necessário. Então, através da criatividade de um secretário municipal de educação, de um secretário estadual, de um ministro, a gente vai começar a observar em cada estado como a gente está posicionado num ranking. E o que eu sinto muita falta na educação brasileira é a resistência em avaliar o aluno, o rendimento no município, no estado. Parece que a educação brasileira não gosta de competição, e a competição é saudável. A gente precisa melhorar, ao contrário que o deputado Zeca Dirceu, eu peço mais 30 segundos e eu finalizo, presidente Nicolas. Concedido, deputado.
Eu sou professor de educação física, formado em licenciatura plena, já dei aula na rede municipal do Rio de Janeiro, com 1.650 escolas, e é fato que a gente precisa melhorar muito. Recentemente, no município do Rio de Janeiro, município rico, com mais de 40 bilhões de orçamento, tem alunos ali na educação, no ensino fundamental, tendo aula num caixote. A gente teve, infelizmente, apresentações muito inoportunas ano passado, de cunho sexual, e eu acho que esse norte a gente tem que dar ao nosso país. A gente tem que ser criativo, mas não pode permitir ações como essa com as nossas crianças. Obrigado, presidente Nicolas. Obrigado, deputado Luiz Lima. Deputado, por gentileza, com a palavra, 3 minutos, delegado Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui nessa oportunidade lhe parabenizar pela presidência desta comissão. E todos nós, tanto da esquerda quanto da direita, sabemos o quanto foi dificultoso e quantos tentaram fazer com que isso não acontecesse. Ver um jovem como Nicolas na presidência da Comissão de Educação. Ouvi alguns deputados aqui falar que você não tem maturidade. Engraçado, mais de 1,5 milhão de pessoas lhe colocaram aqui, entre jovens, pessoas maduras, e que certamente você as representa. Portanto, a sua maturidade, seja nessa comissão como em qualquer outra, não vejo que não seja a exemplar para que esteja nesta cadeira. Falaram também de que isto aqui poderia se tornar um circo. Com todo respeito ao palhaço, que tem todo o respeito de qualquer brasileiro que, infelizmente, no nosso país está simplesmente sumindo, mas quando se leva para o segundo sentido da questão da palhaçada feita, eu acho que palhaçada feita, presidente, foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. E isso nenhum deputado da esquerda comunista aqui menciona. Gosta de mencionar que o governo Lula vai abrir mais 100 instituições de ensino. Com que dinheiro vocês vão fazer isso se vocês já estão alcançando um rombo de quase 200 bilhões de reais? Eu espero, senhores intelectuais comunistas extremistas da esquerda, possam, nesta comissão, realmente trabalhar para que nós possamos ter uma educação de qualidade, com professores bem pagos, e não com escolas caindo nas cabeças das crianças como está caindo, e não vou mencionar o seu nome, lá no meu estado do Pará, onde o colégio cai literalmente na cabeça das crianças. Eu espero que vocês tenham um compromisso com a segurança dos professores e dos alunos, que ano passado, num projeto nesta comissão, vocês foram contra, quando se tentou colocar aqui segurança na escola armada, catraca e câmeras, para que a gente pudesse inibir, inclusive, traficante na porta das escolas. E peço já mais 30 segundos, senhor presidente. A escola e a educação pública nesse país se refere, e eu espero que cada deputado intelectual da esquerda comunista e extremista possa, nesta comissão, levar para que os nossos alunos, crianças e adolescentes, possam aprender o conhecimento da matemática, do português, da ciência, e não que seja levado para nossas crianças sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. Educação de sexo, educação de qualquer tipo outra coisa. Para concluir, de ideologia, Éder Mauro, são os pais que dão em casa e não nas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero começar dizendo o seguinte: essa comissão geralmente foi formada por educadores ou até secretários de educação, gente experiente com a educação. Atrás do senhor tem uma foto, que é o patrono da educação, aqui, da comissão, Florestan Fernandes. Capitão Alden, que se manifestou agora, assim, o perigo comunista, esse era um comunista. Esse era um comunista. E é o maior sociólogo do país, e mais do que isso,
ele foi o responsável pelo capítulo da educação na Constituinte de 88 e também na formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse nos inspira, assim como Paulo Freire, tá? Então, quero começar com isso. Como eu tenho pouco tempo, queria só falar o seguinte: essa comissão tem muita coisa para discutir. Plano Nacional de Educação, ensino médio, de alimentação, de merenda, do que for. Nós temos uma imensa pauta. Eu queria só que as pautas não se reduzissem a banheiro unissex, entende? A perseguir professores, entende? Isso não leva a nada. Homeschooling, nós estamos falando aqui de como é que nós vamos colocar estudantes na escola para ter educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Essa é a lição da Constituição Federal de 88. Que nós temos que cumprir. Essa ideia de que se gasta muito em educação, se gasta mal, é uma falácia. E nós temos condições de detalhar isso no Plano Nacional de Educação, um novo ensino médio, entende? Ontem o Lula anunciou 100 escolas dos institutos federais. Para concluir. Só para concluir, presidente.